Eu tô 3 meses desempregado morando na Europa e me deparo sempre com grandes ilusões de pessoas dizendo que vão juntar dinheiro ou estão juntando dinheiro. Super, hiper, mega fácil você ir morar em outros países depois que você vem para países que relativamente é fácil você conseguir documento. Na maioria das vezes não condiz com a realidade. A realidade é que a Europa, especialmente Portugal, que é o país que eu moro, você tem que se disponibilizar muitas vezes a subempregos que te dão péssimas condições de trabalho e muitas vezes análogos à escravidão. Já trabalhei vendendo coisa na rua, já vendi bala, chiclete, trabalhando de madrugada, já vendi cerveja. A última venda que eu fiz agora foi da minha moto, que não necessariamente era a minha intenção vender, mas ao mesmo tempo eu não tenho carteira, então eu não quero ficar andando às margens da lei, da mesma forma em que eu não quero ficar vendendo coisa na rua sem que as leis de Portugal me permitam com que eu faça. Já me disponibilizei a trabalhar em subempregos que não dão boas condições de trabalho. Hoje, a minha intenção é fazer uma faculdade aqui em Portugal, mas eu sou imigrante, eu não tenho ninguém me sustentando aqui. Então eu preciso de uma fonte de sustento. Só que se você não se disponibilizar a trabalhar em subempregos que, arrisco a dizer, que uma porcentagem, se não superior a 50%, eu fico sem trabalho, igual eu tô. Eu não estou exigindo muito, estou exigindo o mínimo, que é trabalhar em um trabalho que te dão mínimas condições, um trabalho relativamente perto da minha casa, porque eu estudo, como alguns que me seguem aqui, eu faço conteúdo para internet, ao mesmo tempo eu quero fazer uma faculdade. Aqui é basicamente assim, se você não tem uma faculdade, se você não tem muita experiência, até se você tem que se disponibilizar a subempregos. Agora, se você não tem, é pior ainda, porque eles pedem 1000 experiências e 300 habilidades diferentes para você trabalhar 6 dias e meio, 90 horas por dia e talvez levar o chicote de casa. Mas aí o chicote às vezes eles têm lá. Brincadeiras à parte, tá realmente complicado e não sabemos como isso será resolvido. Uma das realidades mais comuns vivendo na Europa, principalmente em Portugal, que poucos te contam, é a falta de boas condições de trabalho para os cidadãos e principalmente para os imigrantes. A grande maioria das pessoas que vêm de outros países não tem formação acadêmica e aceitam subempregos, que muitas vezes se aproveitam disso e dão péssimas condições de trabalho, alguns análogos à escravidão. Uma investigação recente da Polícia Judiciária, que resultou na detenção de 10 militares da GNR, um agente da PSP e 6 civis, dá conta de um esquema clássico de escravatura moderna. Centenas de imigrantes do sul da Ásia e países da África vieram para Portugal em busca de trabalho, acabando por ser explorados em condições de destituição total, amontoados sem direitos básicos. Segundo o relatório anual da Segurança Interna, em 2024, 76% das sinalizações de tráfico de pessoas em Portugal estão relacionados com exploração laboral, principalmente na agricultura, construção civil e trabalho doméstico. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime confirma que, desde 2022, a exploração laboral ultrapassou a exploração sexual como causa predominante de tráfico a nível global. Portugal segue esta tendência deplorável. Os imigrantes tornaram-se os novos escravos do século XXI. Essa pesquisa é da Ana Rita Gil, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigadora do Lisbon Public Law. Algumas tendências que eu tenho visto aqui em Portugal é quando algumas empresas te dão mínimas condições previstas por lei,
exigem que você tenha 1001 experiências ou 300 habilidades. Se perceberem que você fala bem, sabe articular algum raciocínio e transparece que exigirá condições de trabalho e projeto a longo prazo, as probabilidades de você ser contratado caem. Talvez por, não sei, entenderem que você não aceitará ser explorado. Algumas pessoas postam 1000 maravilhas sobre morar na Europa, com condições de você viajar mesmo estando longe de tudo e todos. Essas condições são, entre aspas, condições de você morar dentro da Europa e poder viajar. Sendo que muitas vezes você não terá tempo de viajar ou não terá dinheiro, ou talvez os dois, muito provavelmente os dois. Na realidade, você vem para abrir mão de condições de trabalho, de estudos e às vezes da saúde mental, na intenção de ter uma vida melhor. E poucos vão te falar o real problema de trocar a sua moeda pelo euro e por um documento europeu. Porque se você quer trabalhar em uma empresa que te dá um horário razoável e condições de ter tempo para estudar, provavelmente será difícil. E esse é um dos motivos nos quais eu estou desempregado. Como está a sua vida morando na Europa? Deixe aqui nos comentários. Eu preciso que vocês entendam que vir para a Europa não é 1000 maravilhas. Principalmente se você tiver problemas de saúde mental. Sair do seu país achando que o seu problema será resolvido simplesmente por ver lugares novos, não é assim que funciona. Porque os problemas aqui são outros e você precisa ter resiliência. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas, principalmente aqueles que fazem conteúdo para a internet, essas pessoas falam coisas que engajam. Muitas vezes elas vão, sei lá, nos trend topics e vem o que está hypado, digamos assim. Tanto é que quando você vai ver criadores de conteúdo, muitas vezes eles falam sempre as mesmas coisas e meio que parece que é tipo uma roda em que você vê vários conteúdos sobre basicamente o mesmo assunto com pessoas diferentes em muitas vezes lugares diferentes. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre um problema específico de um país específico na raiz ali, igual o que eu acabei de falar sobre a professora da Universidade de Lisboa, ou calma aí. As desculpas evitam-se, pá. Isso é para andar na rua, caralho. Habitua-te a isso, pá. Acabei de filmar aqui não filmar, mas presenciar uma treta. O cara tava andando de trotinete, sei lá, provavelmente quase atropelou o outro cara ou o cachorro dele. Mas voltando ao raciocínio, galera, o salário aqui em Portugal agora, salário mínimo é 920 euros, fora os descontos. Está entre um dos piores salários da Europa. O ônus é esse. O bônus é que você pode vir... Bom, eu não sei como é que tá a lei de hoje em dia, desse ano, 2026. Mas agora acho que restringiram um pouco, não sei. Quem tiver essa informação, coloque aí nos comentários. Mas quando eu vim na minha época, eu consegui fazer uma manifestação de interesse. Inclusive, o meu título de residência chegou tem um mês. Eu vou dizer que eu não gosto de especular, mas ao que parece você tem que ter visto agora de procura de trabalho. Não sei exatamente. O lado bom é que é um dos países que menos tem restrição na parte burocrática, ou seja, documental. É um dos países mais fáceis de você conseguir documento, ou seja, passa um tempo, por exemplo, ao que parece agora eu tenho que esperar 5 anos, eu viro cidadão e posso ir para qualquer lugar da Europa. Em outros países não sei como é que funciona. Mas aqui é basicamente isso, e as pessoas, como sabem dessa facilidade, elas vêm, só que tem que tancar. Pessoas que moram aqui, elas vão para outros países
porque tem documento. Não muitas pessoas, algumas, né? Para você fazer faculdade aqui é mais fácil para pessoas que já são daqui. Restam os subempregos. Como eles sabem que as pessoas vão ficar aqui em busca de documento, muitos proprietários de subempregos aproveitam-se dessa situação. Se eu não me engano, mês passado teve manifestação dos trabalhadores portugueses em Lisboa. Acho que no último mês também aqui teve manifestação na Praça da Batalha, no centro do Porto, dos imigrantes em busca de melhores condições de moradia, porque moradia aqui está muito cara. Para você ficar em um quarto, você paga no mínimo 300 euros em um quarto, muitas vezes compartilhado, sem contrato, porque na maioria das vezes eles não fazem contrato, mas te pedem 2 calções, ou seja, você tem que basicamente, quer dizer, um calção, você tem que pagar 600 euros e aí 300 fica com eles para no fim, quando você for embora, eles te entregarem. Já vi vários casos de proprietários não entregando, não devolvendo o calção para outras pessoas. Já passei por situação aqui em que paguei adiantado, morava em um hostel, paguei adiantado, morava em um quarto. Já fui sacaneado em hostel também, mas quando eu morava num quarto, eu paguei adiantado. E aí, sei lá, passou um tempo, o cara pediu pra eu sair porque ele alugou para pessoas que deram, sei lá, 2 calções para ele. Ele ficou me devendo, tipo, um mês, me pagou 150 euros. Já levei golpe de brasileiro que se dizia meu amigo aqui, veio pra cá. Eu ajudei, emprestei dinheiro, o cara saiu me devendo 800 euros. Tem que tancar, tem todas essas situações. Porque às vezes a pessoa brasileiro, por ser brasileiro, alguns acham que, é amigo. Cara, sai fora disso, sai fora disso. Eu não tô aqui também para fazer juízo de valor de nada, tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência e a situação atual de Portugal. Acho que para você vir e migrar para outros países, porque você tá de fora, sim, cara. Como é minoria das pessoas falando os ônus de imigrar, a pessoa que tá, sei lá, no Brasil, em outro país, acha que, quer desanimar, é brasileiro, não quer que brasileiro vá. Besteira. Eu hoje, se eu fosse imigrar, eu veria muito mais conteúdo de pessoas falando os lados ruins, por mais que muita coisa não acontece, algumas coisas não acontecem, outras coisas acontecem, mas eu veria muito mais esses lados ruins, supostamente falando, do que os lados bons. Porque a maravilha tá aí, ó. Um monte de gente falando coisas boas de imigrar, né? Mas não falam os problemas na raiz, tá? Vocês estão recebendo a informação de um cara que está 3 meses de desempregado morando na Europa. Muito provavelmente serei um dos poucos que postarão conteúdos. Esse conteúdo será um conteúdo muito único dentro desse nicho. Estou sobrevivendo, obviamente. Se eu estivesse procurando trabalhos um pouco mais longe, provavelmente eu já teria achado, tá? Eu tô filtrando um pouco mais o que eu quero, justamente porque eu quero estudar e tô estudando por conta própria aí, quero fazer a faculdade. Mas se você não se disponibilizar para trabalhar em subempregos que te exploram, justamente pelo fato de você ser imigrante também, você corre grandes riscos de ficar desempregado. A câmera, acho que, não sei o que aconteceu, o celular deu 10% e acabou cortando. Galera, não quero fazer juízo de valor nenhum, tá? Deixando bem claro. Ainda acho que vale a pena imigrar, sair do Brasil. Se você tem alguma condição de sair do Brasil, saia, porque mesmo com todos esses ônus, claro, você não vai sair à moda loucura, você tem que ter mínimas condições. Olhar, porque Portugal tem muitos problemas, você tem que ver se você consegue, se você
se você tanca todos esses problemas que tem aqui, tá? Mas ainda acho que vale a pena, visto que o Brasil anda de lado, tá cada vez pior, cada vez mais violento. O país, a educação, um indicador de letramento científico saiu, acho que a última pesquisa tem mais não leitores no Brasil, acho que 53% do que leitores. O país está realmente polarizado politicamente, ano de eleição. 65% das pessoas não entendem um texto com dificuldade aumentada, com pelo menos 4 anos de escolaridade, que diz a pesquisa. Então tá realmente complicado ficar no Brasil. Aqui, para ver se as universidades são de mais qualidade, eu teria que ver os números. Sinceramente, eu não sei, empiricamente falando, mas acredito eu que é melhor, mesmo sendo em Portugal. Não sei ainda, tá? Aqui você aprende inglês na escola, ou seja, a criança já cresce falando 2 línguas, mas tem que tancar o país. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? Não sou do nicho de imigração, mas é mais um relato. Acredito que seja bem exclusivo, né, o vídeo. No futuro, talvez trarei mais informações sobre isso. Deixa aí seu comentário se você é imigrante de algum lugar, como que tá a sua vida. Deixa um like no vídeo se te ajudou de alguma forma. E até a próxima.